Olá, aqui é o professor Piscine. Hoje eu estou aqui para trazer para você 5 dicas para você ter mais foco nos estudos. Cara, você sente que começa a estudar, sua cabeça vai parar em outro lugar, sua mente divaga, é barulho de gente atrapalhando você, você não consegue manter o foco e sente que não está tendo resultado nos seus estudos e aprendizado? Então assista esse vídeo até o final, porque eu vou passar para você 5 dicas práticas para ajudar você a ter mais foco nos estudos. Lembrando que a última dica vai ajudar demais você. Antes de passar as dicas, é importante deixar claro para você que concentração não é algo natural. Tá? Tem pessoas que pensam assim, não, eu não tenho atenção, eu tenho problema, eu não vou conseguir ter atenção em nada e por isso eu nunca vou conseguir aprender. Cara, não é assim. Concentração é treino. Anota isso aí mentalmente, lembra, escreve. Concentração é treino. Quanto mais você treina, melhor fica a sua concentração. Então qualquer pessoa que se diz não concentrada, não tendo foco, não tendo atenção, ela pode desenvolver essa atenção, esse foco. Como? Fazendo um treino sistemático. E o que significa esse treino, professor Piscine? Cada vez que você força sua atenção em algo, cada vez que você fala, não, cara, vou me concentrar nisso aqui. Cada vez que você faz isso, você está fortalecendo o músculo da sua atenção. Aí as áreas do seu cérebro responsáveis por isso. Daniel Goleman falava muito sobre isso no livro Foco, ele deixou muito claro sobre isso. Ele fala assim, quando você se concentra em um ponto, você está fortalecendo aquelas áreas e você está estimulando as conexões neurais naquelas áreas, fazendo com que você tenha mais atenção progressivamente. Ficou meio complicado, mas o que significa? Cara, cada vez você melhora mais. Cada vez que você fortalece a sua concentração, você melhora mais. Então quando você pega aquele seu livro e fala, caramba, não estou conseguindo estudar, estou pensando em um monte de coisa, mas eu vou forçar aqui mais um pouquinho para eu ter atenção e não vou desistir, você está fazendo um treino de concentração. Quando você pega aquele seu livro, começa a ler e fala, cara, não estou lembrando, ai, nossa, não consigo fazer nada, e desiste, cara, isso não é um treino de concentração. A mensagem que você está mandando para o seu cérebro é, estudar é uma droga e eu nunca vou conseguir estudar. E aí o que você precisa fazer? Você precisa validar, gerando autossabotagem. Cuidado com as coisas que você faz quando você está estudando. É muito importante que você fortaleça a sua atenção, estimule a sua concentração para que você tenha resultado, inclusive para que as dicas que eu vou passar para você agora façam sentido e tenham resultados. A primeira dica para você conseguir ter concentração e foco nos estudos é eliminar as distrações. Não dá para você ter concentração em um ambiente, em um local que não ajude você a ter foco. Se você estuda todos os dias e aí todos os dias quando você começa a estudar, você não tem concentração porque você fica respondendo a mensagem lá do grupo da família do WhatsApp, que o fulano brigou com o ciclano separou do fulano. Cara, esquece isso. Você vai colocar o seu celular em modo avião. Se você não consegue se concentrar porque tem barulho na casa, cara, esquece isso. Você vai colocar seu fone e vai colocar ali um ruído branco, algo que te ajude a concentrar-se. Ah, se você não consegue ter concentração porque onde você tá, o pessoal fica passando de um lado para o outro, cara, você vai ir num cantinho isolado e vai se dedicar. Quando você faz isso, quando você procura formas de concentrar-se e quando você se disciplina a fazer isso, você melhora a sua concentração. Quando você se deixa levar pelas coisas, fala, ah, não dá, essa casa não tem como estudar, é muito barulho, cara, esquece, você não vai conseguir mesmo. E olha que todos os lugares é possível você fazer quando você cria um ambiente legal para você conseguir estudar. Eliminar as distrações externas, que eu chamo isso de distrações externas, não dependem de você, elas dependem única e simplesmente de alguém que está atrapalhando você ou não, é muito importante. E conversar com as pessoas também, tá? Conversa, cara, ninguém é obrigado a saber que você está estudando. Fala, fulano, ó, vou estar estudando tal hora, tem como você dar uma colaboração aí, tem como você evitar barulho, tem como você fazer tal coisa, tal. No começo, as pessoas elas não vão fazer, mas à medida que você mantém o propósito, à medida que você mantém o estudo diário, as pessoas vão começando a falar, não, fulano tá estudando, entendeu? Não, ó, fulano não dá não, cara, o cara tá estudando, vamos fazer menos barulho aí. Mas no começo todo mundo fica, será que vai estudar mesmo? Então chama mesmo. Eu lembro da minha mãe, né, falava, quando eu comecei a estudar, montei minha mesinha ali, aí eu começava a estudar, ela falava, Leandro, tal coisa, porque era só eu e ela, né? E ela, Leandro, tal coisa, eu falava, mãe, tem que estudar. Leandro, tal coisa, mãe, tem que estudar. À medida que foi passando, cara, ela não ia mais nos horários que eu estava estudando. Depois que eu saí, ela falava, você já terminou de estudar, né? Que ela já entendeu o horário, entendeu? Então a mesma coisa você tem que fazer, meu amigo. Você vai conversar, as pessoas não vão entender no começo, mas à medida que você mantém, elas vão começando a compreender e talvez, não é uma regra, talvez elas até comecem a apoiar você. Falando, não, o fulano tá ali e tal. Tá ajudando, tá estudando. Eliminar as distrações externas é um primeiro passo para você ter uma boa concentração nos estudos. A segunda dica para você conseguir ter mais foco e concentração nos estudos é elimine as distrações internas, o que está na sua mente aí. As distrações internas é tudo aquilo que na sua mente tira você do seu foco. Então se você tem uma preocupação,
puxa, preciso pagar a conta de luz. E você começa a estudar, você não consegue, porque você fala, cara, vão cortar minha luz. Cara, tá vindo aí. Você escuta um barulho e fala, meu Deus, o carro da luz tá vindo aqui cortar minha luz. Eu tô sendo bem dramático aqui, né, no exemplo que eu tô dando pra você, mas o que acontece? Muitas pessoas têm várias preocupações e várias coisas que atrapalham os estudos. Como que você faz para conseguir eliminar essas distrações internas? Aí vem um processo que é um processo de você conseguir pegar e forçar a sua atenção. Então a sua atenção vai acontecer o seguinte, você começa a ler ou começa a assistir a aula. Você tá lendo, tal, preocupação, ela tira você. Vamos dizer que se você tá reto, ela tira você do caminho. O que você faz? Você, opa, distrair, volta. Opa, distrair, volta. Vai fazendo isso, então, opa, distrair, volta. Você vai fazendo isso internamente o tempo inteiro. Ah, professor, mas isso é cansativo. Eu sinto que eu não tô aprendendo. No começo sim, mas você está fazendo aquele treino de concentração que eu falei lá no começo. Se você pega e desiste, o que vai acontecer? A mensagem é, poxa, então sempre que eu estiver preocupado eu não posso estudar. Agora, quando você pega e mantém o foco e fala, não, cara, vou estudar isso aqui e traz de volta isso constantemente, você vai treinando até que vai ficando melhor. Então vamos dar um exemplo aqui. Você começa, a cada 2 minutos você se distrai. À medida que você mantém, vai aumentando. A cada 10 minutos você se distrai. À medida que você continua, a cada 20 minutos você se distrai. Por quê? Porque você vai treinando sua mente para se concentrar naquilo que ela está fazendo. Então esse treino para eliminar as distrações internas é muito importante. Aprender a entender os momentos que você está também é bom. Lógico, você pode procurar outras técnicas. Por exemplo, eu tô preocupado, tô mal pra caramba hoje, não tô animado, e uma série de preocupações. Cara, às vezes você escuta uma música legal, ajuda você. Às vezes você assiste um pedacinho de um filme, alguma coisa, não é pra ficar assistindo o filme o dia inteiro, né? Você tem que estudar, mas às vezes alguma coisa que motive e anime você, tira você daquele foco ruim por enquanto e traz você de volta a ter ânimo para os estudos, a foco nos estudos. Então procurar essas estratégias é muito importante e muito pessoal, tá? Por isso que você tem que se conhecer na hora de estudar. Mas fazer isso vai ajudar você a ter uma boa concentração, um bom foco nos seus estudos. A minha terceira dica para você ter mais foco nos estudos é estude ativamente. Use o aprendizado ativo, o estudo ativo para se envolver com seus estudos. Quando você só fica parado vendo um vídeo aula, quando você só fica lendo sem se envolver, é mais fácil de você se distrair. Quando você anota, quando você escreve, quando você grifa, quando você está na aula e vai anotando, a sua atenção fica melhor naquele ponto, naquela aula, naquele livro, e você consegue absorver mais do conhecimento, memorizando mais também. Eu gosto muito de um exemplo que às vezes eu converso com os alunos, né? Teve um aluno que eu atendi, falou, não, professor, eu não consigo ter concentração na aula, não consigo, é difícil demais, tal. Eu falei, vai fazer o seguinte, vai seguir esse método aqui, eu passei o meu método de anotação para ele, e aí ele falou assim, aí a gente conversa, né, toda semana, na semana seguinte, perguntei aí como foi, ele falou, professor, senti que aprendi demais e nem fiquei, eu só fiquei prestando atenção nas anotações, mas chegou no final eu senti que eu aprendi. Por que ele sentiu que aprendeu? Porque a concentração dele estava fortalecida, o foco dele estava fortalecido, ele conseguiu compreender o que o professor estava falando, passando para as anotações. Então quando você faz esse processo de se envolver ativamente com o estudo, a sua atenção fica melhor. Então sempre procure a todo momento, cara, você está vendo uma aula, uma videoaula, alguma coisa, um livro, anotando, escrevendo, pensando, raciocinando, se envolvendo ativamente. Eu já falei sobre isso em um vídeo aqui que eu falo de aprendizado ativo, mas já fica essa dica para você. E recomendo que você assista também o vídeo depois do aprendizado ativo, que eu tenho 5 dicas de aprendizado ativo para você. Quarta dica para você ter mais foco nos estudos é tire pausas entre os estudos. Existe uma falsa ideia que as pessoas têm de que não, você tem que estudar direto 2, 3 horas, 4 horas, esse é o super foco, o hiper foco, o mega foco, que cada hora cria um termo diferente. Cara, a grande verdade é que o seu cérebro ele vai se cansar à medida que você estuda. Então, à medida que você vai estudando, cara, você vai sentindo que você vai divagando com mais facilidade. Devagar, né? Sua mente vai pensando em várias outras coisas. Inclusive, é interessante que algumas pessoas eu atendo, né? Às vezes elas falam assim pra mim, professor, eu sei que o meu limite é quando eu tô estudando, a minha mente começa a dispersar demais, eu sei que ali é o meu limite e eu paro de estudar naquele momento. Isso é uma boa técnica, né, para você encontrar o seu momento de pausa. Isso quando você tem um pouco mais de consciência e um pouco mais de nível de aprendizado. Você já está há um tempo estudando. A grande média que a gente fala para as pessoas é que elas estudem ali uma média de 30 a 40 minutos e tirem uma primeira pausa. Mas talvez você chegue e fale assim, professor, eu não estou conseguindo estudar nem 10. Eu já fico cansado. Mas aí você precisa melhorar gradativamente. Lembra do que eu falei no começo? Concentração é treino. À medida que você vai caminhando, você vai precisando tirar pausa.
professor, mas é mentira, porque eu vi um vídeo de um cara, porque o cara falou que estudou 3 horas e não tirou pausas e blá, e não fez... Algumas pessoas conseguem fazer isso dependendo do tema e dependendo do interesse e dependendo do nível que elas possuem, tá? Isso é num nível, dependendo, muito complicado para algumas pessoas que estão iniciando. Não procure isso se você está começando agora. Cara, se você está começando hoje a estudar, para que você quer estudar 4 horas seguidas se não está conseguindo fazer 10? Faz hoje 50 minutos. Se você fizer 50 minutos, nossa, maravilhoso. Se você manter esses 50 minutos por 30 dias, nossa, campeão. Se você aumentar esses 50 minutos depois para 2 horas de estudo, cara, você está sendo fera. Então procura primeiro desenvolver o seu nível. Como? Tirando as suas pausas. Então, uma métrica legal, 30, 40 minutos você tira a primeira pausa. Força bastante ali o seu estudo naquele momento, 30, 40 minutos, tira a sua primeira pausa, depois você pode tirar. Professor, posso fazer menos? Porque na técnica Pomodoro fala de 25 minutos. Pode ser 25 minutos também, não tem problema. Só quero lembrar o seguinte, que muitas pessoas confundem as coisas, né? A técnica Pomodoro, Cirilo, criador da técnica Pomodoro, era uma técnica de produtividade, não de estudo. Lembrando que muitas vezes quando você perde o seu foco, você demora em média 20 a 30 minutos para retomar o foco, dependendo do assunto e dependendo do que você está fazendo. Então, a técnica ela não é voltada para estudo. O que eu pessoalmente recomendo é 30, 40 minutos para que você tenha um tempo legal para estudar um tema e consiga se aprofundar um pouco mais. Beleza, mas você pode começar com menos, não tem problema nenhum. Pode começar com 10 minutos, professor? Pode, cara, você está dando o primeiro passo. Mas mantenha isso e melhore gradativamente. O mais importante, tire essas pausas. À medida que você avança, as pausas vão sendo menores, porque você vai tendo um nível melhor de aprendizado, um nível melhor de estudo. Mas tenha essas pausas, porque elas vão ajudar na sua memorização e na sua concentração dos estudos. A minha quinta e última dica, como eu falei para você, a mais importante é, como eu falei no começo, você tem que fortalecer a sua concentração, treinar a sua concentração. E não é só treinar ela, você tem que melhorar gradativamente. Isso é o mais importante. Então, cada vez que você usa o seu foco, cada vez que você treina, cada vez que você pega ali para estudar, para ler um livro, para assistir uma videoaula, procura melhorar. Se hoje você começou com 20 minutos de concentração, amanhã aumenta para 30 minutos. Ou sei lá, você pode fazer por semana, que eu geralmente indico. Então, se essa semana você estudou 50 minutos, legal, com bastante foco, bastante concentração. Semana que vem, você vai aumentar para 1h30, para 1h20, não sei. Você vai aumentando aí gradativamente, até que você chegue em um nível de concentração muito melhor, tá? O mais importante é que você aumente esse nível, não é para você ficar na mesma. Ah não, puxa, eu estudo 50 minutos com concentração e consigo manter bem. Excelente. Cara, não é excelente. 50 minutos é pouco tempo, dependendo do tema que você precisa estudar. Então, assim, procura desenvolver sua concentração ao máximo. Viu que a sua mente divagou? Traz ela de volta. E você vai começando a perceber que a sua concentração está melhorando cada vez. E cada vez que você intensifica o seu estudo, ela vai melhorando cada vez mais. Essa melhora contínua é o ponto fundamental para você ter uma boa concentração, um bom foco nos seus estudos. Procure isso sempre. Como? Aumentando o seu nível de atenção nos estudos. Bem, essas foram as minhas 5 dicas para você ter mais foco nos estudos. O que você vai fazer agora? Coloca nos comentários qual que é a dica que você gostou mais, qual que é a técnica que você gostou mais, todas, foram nenhuma, não gostou de nenhuma, coloca aqui nos comentários, isso é muito importante, ajuda demais. Clique em gostei também, porque é importante, e compartilhe com aquele seu amigo que não tem foco nos estudos. Já manda para ele, fulano, olha o que o professor está falando aqui para ter foco, vai ajudar você e tal. Manda para ele agora. Aqui embaixo também tem o método 5, estudar e passar. É o meu curso para ajudar você a passar na sua prova em menos tempo. Cara, se você quer economizar tempo, se você não quer perder tempo com um monte de coisa aí que tem na internet, um monte de coisa que você fica perdido, esse curso vai te entregar o passo a passo para você sentar e estudar do jeito certo e ter um bom resultado na sua prova. Aqui embaixo tem o link. Aqui embaixo também tem o meu grupo do WhatsApp. Quer receber minhas dicas diariamente no nosso grupo ali? Todos os dias eu mando uma dica de memorização, concentração, organização. Mando os meus melhores conteúdos. Já participa aqui embaixo do nosso grupo do WhatsApp. É só clicar, você já vai entrar no grupo. Você vai mandar uma mensagem e vai receber o link para o grupo. Beleza? Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.